Boa noite. São 8 da noite, 20 horas, popularmente dizendo. Estamos aqui ao vivo para mais um Live Leve Solto. Hoje um assunto muito especial, de setembro, mês de alerta contra o suicídio, contra a depressão. Uma patologia que está atingindo muita gente no mundo inteiro, né? Talvez seja a doença do século XXI. Mas vamos tentar levar o assunto aqui com um grande psicólogo, o Dr. Luiz Aibinder, né, o homem a luz da psicologia. Levar de uma forma leve, suave, para não transformar um assunto que é um assunto delicado em algo ainda mais pesado ainda, né? Temos muitas perguntas para fazer. Se você quiser também, você pode perguntar, pode mandar sua perguntinha, né? E a gente... eu vou botar aqui a interrogação, tá? As perguntas vão aparecer aqui. Cadê? Isso, tá? Vocês podem perguntar. Ô Ranulfo, tudo bem? Então, o doutor Luiz Aibinder já chegou. Eu vou aqui autorizar a... Opa, Ívia, tudo bem? Oi, Girlene, tudo bem? Fiquem aí porque o assunto hoje é muito interessante. Ouço o barulho. É sinal de que o homem está chegando. O doutor Luiz Aibinder deve estar chegando aí. Já Ele está me cheguei. ouvindo? Eu tô Você ouvindo. chegou, mas eu não estou te vendo. Não está me vendo? Não está perdendo Não. muita beleza, não. Bom, mas as pessoas estão, né? É, Você não está eu, aparecendo aqui, não. Aqui está como conectando ainda. aqui Só eu está estou te aparecendo. vendo e estou me vendo Tá, aqui. tá aparecendo aqui a sua voz só, né? Aí, Eu vou sair e vou entrar novamente. O que você acha? eu acho que os outros perdem, mas eu acho que você deve fazer isso mesmo. Aqui diz que você não está conseguindo participar. O doutor Luiz Aibinder vai tentar falar... Vai tentar não, né? Ele vai de novo manter contato, porque é assim mesmo, né, gente? Ó, mandou uma solicitação, transmitir ao vivo. Vamos lá. Ele vai aparecer aqui. Enquanto isso, eu vou dar uma ajeitada aqui. Ah, agora sim. Aí ele aí. Tudo bem, doutor? Agora eu não estou me vendo. Pô, você não está se vendo? Não, Mas eu estou te estranho. vendo. Mas eu estou Mis- te vendo. Mistérios da internet. Não, mas Mas se vamos você não seguir está se assim. vendo... Ah, também não Mas, precisa me ver, bom... não gosto de me ver também, não. Tá todo mundo vendo você aqui no Que meu bom. Instagram. Eu suponho. Dona Deixa. Glória, aperta aí. A dona Glória está aqui ao lado. Ficou assim. Daqui. Agora sumiu. Agora sumiu tudo, ô Ibinder. Agora sim. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Você está aparecendo mesmo? Pelo outro telefone? Aqui não está aparecendo nem quem está no ar. Coisa estranha. Será que está acontecendo? Boa noite, doutor. Vocês estão vendo o doutor Ibinder? Vamos lá, uma consulta popular. Pesquisa popular. Vocês estão vendo o doutor Luiz Aibinder? Por favor, respondam aí, já que eu estou aqui com o ponto de interrogação. Luizinho está ao vivo. Vocês estão vendo o doutor Luiz Aibinder? Isso, está sim. Agora, eu já confirmei que a gente está se vendo. Como é que você vai, Aibinder? Eu estou muito bem, estou ótimo. Eu também estou muito bem. Eu, conforme falei com você, né, eu achei muito legal a gente voltar mais uma vez a bater papo. Primeiro, bater papo com você é um prazer, sempre. E segundo, Obrigado. porque nós estamos num mês simbólico, né? Cada mês se transformou numa simbologia de luta. E setembro se transformou no mês amarelo, né? Engraçado que incluíram o girassol, depois eu vou querer saber o que o girassol tem a ver com essa história
do alerta contra a depressão e contra o suicídio. Aí, Billy, o que é depressão? A depressão é uma doença, tem começo, meio e fim, bem catalogada, não é frescura, não é falta de trabalho. Tá dando uma misturada no som também aqui, danada. Eu estou ouvindo várias vozes juntos. Peraí, mãe, abaixa um pouquinho. Talvez seja isso, peraí. Pode ser. Melhorou? Tá Ainda alto, tem mãe. vozes aí. Espera aí que ela está tentando baixar aqui. Baixou. Agora E sim. agora? Agora sim. Tá. Então, vamos lá. O que no fundo é depressão? A depressão é uma doença clássica, com parâmetros bem marcados pela Organização Mundial de Saúde. As pessoas que desconhecem acham que é frescura, ou pegam um tanque de roupa para lavar, casa que passa, essas bobagens. Isso só prejudica quem está deprimido. É uma doença séria que pode terminar em morte, no caso por suicídio. 80% dos suicidas são deprimidos. A boa notícia é que existem dois tipos de depressão, Luizinho. Uma depressão que a pessoa tem uma disfunção no cérebro, os hormônios não funcionam bem, os neurotransmissores não funcionam bem, e a pessoa tem que suprir isso com medicação. Mas isso daí é um número estimado, vamos dizer, mais ou menos em 16% só dos deprimidos. Ou seja, 84% das pessoas que se deprimem depende de como ela interpreta a vida, como ela interpreta os fatos da vida. Se mudar essa visão dos fatos, essas pessoas ficam boas. 84%, que é uma maravilha, né? É claro, pô, um número mais do que expressivo. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, eu entendi bem que você deu essa questão patológica aí. Mas não existe motivo, então, ele pode surgir por qualquer causa? Um problema patológico, um problema genético, um problema... Tem aqueles 16%, por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa com transtorno bipolar, vai ter a depressão independente de qualquer coisa. A maioria das pessoas que tem depressão é uma maneira como ela reage aos fatos da vida. Acha a pandemia uma tragédia, estou preso em casa, isso é horrível, isso é terrível. É como ela avalia a situação. Não é exatamente a situação que provoca essa depressão. É como ela vê a depressão. A boa notícia é que ela pode mudar o ponto de vista. Então, tem uma pergunta aqui da Ívera. Como é que surge o primeiro sintoma? Começa a ter uma apatia, uma indiferença, a pessoa já não tem prazer naquilo que antes lhe dava prazer, ela fica triste, ela sentimentos de vazio, um conjunto de sintomas, não é um sintoma só. Você ficar triste não significa... É um conjunto de sintomas que, isso é um quebra-cabeça, são várias peças. Se juntar, forma uma depressão. Então, entendi. Tem outra pergunta aqui. Se crianças podem ter depressão? Podem. Só que a depressão da criança é diferente da depressão do adulto. Em que sentido? Ela fica irritável, brigona, mal-humorada, mas pode deprimir, e deprime. E cada vez mais jovens estão deprimindo. Cada vez mais jovens, Luizinho, estão se suicidando. Era o que eu ia te perguntar. Isso é estatístico no mundo, né? É no mundo. Eu acompanho muito o noticiário. É incrível a quantidade de jovens se matando. De 16 a 45 anos. E muitos sem saber o porquê, né? Não, tem um porquê. Não, sem a própria pessoa, às vezes, identificar. Ela sabe que ela está mal, mas não consegue identificar a origem, às vezes, né? Por que ela está mal. Ela chama a vida uma droga, perde a esperança.
Se chama tríade cognitiva. São 3 elementos: uma visão negativa de si mesma, do mundo e do futuro. Eu não presto, o mundo é ruim, o futuro vai ser uma droga. Tá, Junto a esses 3 pensamentos, mas o que que leva o depressão. ser humano? Mas o que que leva o ser humano que está na fase, assim, uma das fases mais lindas da vida, numa das fases mais lindas da vida, né? Tem um mundo pela frente que tem tanta perspectiva na vida, leva a ter esse tipo de problema. É como ela vê o mundo. Não é como o É mundo como é ela como vê. ela vê. É como ela vê. A vida é uma. Imagina uma tela em branco. Você pinta com as cores que você quiser. Tem gente que vai lá e pinta de cor de rosa, tem gente que vai lá e pinta de preto, cinza escuro. Então, cada um vai ver a vida de um jeito. Diz um filósofo antigo que não é o que acontece que nos afeta, e sim o que nós pensamos sobre aquilo que acontece. Por exemplo, Uhum. choveu. Alguns vão ficar alegres porque choveu, outros vão ficar tristes porque choveu. O É, problema, então, não é a chuva. não é. É como a Não pessoa é. classifica a chuva. E as mesmas pessoas que ficam alegres quando chove ou tristes quando chove, também acontece a mesma coisa quando está calor, né? Pô, que calor Calor, frio, excessivo. qualquer coisa. Na Qualquer coisa verdade, Luizinho, incomoda. tudo é neutro. Os É, fatos são neutros. Nós é que damos um valor a esses fatos. Nós é que aham. interpretamos, nós é que colorimos Tudo é com que o está aqui nosso dentro. pensamento. Quando É. você começa a questionar os pensamentos da pessoa deprimida, vai, de certa forma, desmontando essa depressão, vai desconstruindo essa depressão. Uhum. Agora, tem uma outra pergunta aqui. Como é que se trata? Tem 2 caminhos. Quando é aquelas depressões que eu falei da falha neuroquímica no cérebro, remédio. Quando é em relação aos fatos da vida, terapia. Aí questiona essas crenças da pessoa. A pessoa faz um Uhum. drama danado em cima de uma situação, vai lá no meu consultório, está acontecendo isso, bababá. Para ela é dramática a situação, mas eu pergunto, isso é uma tragédia ou só um contratempo? Aí dá aquela parada de reflexão, né? Bem, eu acho que é um contratempo. Eu digo que precisa desse escândalo todo. Uhum. A vida não Agora é eu te feita de pergunto, contratempos. que diferença há entre aborrecimento, preocupação e depressão? Bom, depressão é uma doença. Ponto. Está classificada pela Organização Mundial de Saúde. Uhum. Preocupação é uma tentativa de controlar o futuro que está fora do teu alcance. Aí você fica ruminando aquilo. Da Uhum. preocupação, você pode ou não evoluir para uma depressão. Você perdeu preocupação, depressão e qual foi E a aborrecimento. Aborrec... aborrecimento? É. Não tem um fato em si mesmo que seja aborrecedor. Você que se aborrece com o que você pensa sobre o fato. Deixa eu Entendi. desenrolar isso. Não Tá. existe ofensa, só pessoas ofendidas. Você pode me dizer um montão de coisa. Se eu não ligar, não houve ofensa. Entendi. Entendeu? Perfeito. O Luizinho me falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, bababá. Eu criei a ofensa com o meu pensamento, baseado no que Aí, você falou. Mas eu não precisava criar. resumindo, você está dizendo o seguinte: fulano falou não sei quem, não sei o que lá, foda-se. Né? Mais ou menos seria no Apertando a português, tecla F no volume 10. ligando a seta, né? Co- Aperta a co- tecla F. A aperta. tua opinião a meu respeito não me diz respeito. É minha. É tua opinião, não tem nada a ver com a minha realidade. É minha. Você e Dona Deixa. Glória, vamos lá, vamos pegar para você entender bem. Você Ah, não conhece a Dona Glória e Dona Glória não conhece você. Ou eu acho como que eu sou ninguém filho conhece dela, ninguém, né? É, ninguém conhece ninguém. Como é que você conhece a imagem que você faz da Dona Glória? é Essa imagem isso. está na tua cabeça. A Dona Glória é aquela pessoa lá. E É, ela não conhece o Luizinho, ela conhece a imagem que ela tem do filho dela. é isso. Essa imagem está na cabeça dela. Aham. Deixa eu só te falar, eu tenho uma pessoa conhecida, fora nome, esquece o nome.
ela foi, é, ela, ela foi para um canto aí para fazer um trabalho que ela queria fugir assim do barulho da cidade e tal, porque é um trabalho que ela precisava ter muita concentração. Ela conseguiu, bem no meio do mato mesmo, se aborrecer porque tinha barulho de galo, grilo, porque alguém ouvia música sertaneja, ele foi para o interior, né? Porque passava muito cavalo, né? Voltou para o Rio, tá puto da vida, porque agora tá com saudade de lá. E eu costumo dizer assim, nós tivemos um amigo em comum, um conhecido em comum, né? Que tem pessoas que elas podem, assim, elas podem estar no Rio de Janeiro, podem estar em São Paulo, podem morar lá no super triplex do Central Park, pode morar numa cobertura de frente para a Torre Eiffel, né? E ela vai continuar infeliz, porque o problema não está onde ela está, é quem ela é. É mais ou menos isso. Errado? Eu tô Não, errado mais ou ou menos. não? Não, você está certo. Tem uma doença que se chama distimia. Diz em grego a dificuldade, timia humor. Essas pessoas elas têm uma depressão Desculpa. subclínica. A pessoa deprimida, até o porteiro dá o diagnóstico. O seu Luizinho lá do 302 está deprimido. Até o porteiro acerta pelas características tão marcantes. Mas essa rabugice constante é distimia. Céu e inferno não são lugares geográficos, estão na nossa cabeça. Entendi. Essa pessoa dá uma interpretação negativa a tudo. Como é que pode ter cavalo fazendo barulho aqui, grilo, passarinho, seja aqui lá no o que for. interior? Como é que Aqui pode no ter interior. passarinho aqui no interior? E na Já tá cidade, passando... nessa cobertura do Central Park, não tem passarinho, como é que pode? Eu tô aqui no interior, não passa um supersônico, pô. Bom, esse passarinho cantando aqui. Tem uma outra Essas pergunta pessoas aqui. botam o defeito no paraíso, Luizinho. É verdade. Tem uma outra pessoa que pergunta aqui o seguinte: o senhor acha que as religiões podem ajudar a tratar esta doença? Resposta, não. Por quê? Pergunta ao padre Marcelo Rossi, mais um outro padre bonitão que está severamente deprimido. Pergunta a rabinos deprimidos, pergunta a pastores deprimidos. Se religião resolvesse isso, estava resolvido. Mas não está. É verdade. Não está. Não tem nada Verdade. com religião, nem a favor nem contra. Não entra na equação a religião. Essa é uma questão extremamente patológica. Não tem a ver com religião. Senão nem o religioso ficaria deprimido. Outra pergunta muito interessante aqui é do Leandro Oliveira Mengo. Mais interessante ainda, né? Ele fala Mengo, pelo jeito. Que ninguém é um sobrenome Mengo aqui, né? Pergunte ao doutor Aibinder por que existem pessoas que são dóceis pessoalmente e nas redes sociais viram verdadeiros demônios. Grande abraço a todos. Bom, alguém já disse aí que as redes sociais deu voz aos imbecis. Você pode destilar veneno à vontade que não vão te bater naquela hora, né? Então, se a pessoa se torna agressiva só quando está protegida, ela é covarde. Uhum. Entendeu? Se você tem agressividade e solta essa tua agressividade na rua, com guarda, com sei lá quem, com patrão e tudo, você realmente é agressivo. Mas esse agressivo está protegido pela tela do computador, do celular. Ou pelo quase anonimato, né? Porque hoje em dia é possível identificar, né? A origem de quem. Mas se me ofenderam, te ofenderam, você vai atrás? Não, difícil, mas quando é um caso de preconceito, racismo, bom, já bullying, configura crime. Então aí existe até a própria delegacia, né? Até delegacia disso. Que cuida crimes cibernéticos.
Uma pergunta que me veio à cabeça aqui. Por exemplo, é possível uma pessoa acertar sozinha na Mega Sena e ficar deprimida? É, a É. depressão não tem nada a ver com a condição econômica. Você vê milionários se matando, nos consultórios a consulta não é barata. Há pouco Che... mesmo, né? Há Há pouco, pouco mesmo. Você pega atores famosos nos Estados Unidos, Robin Williams, por exemplo. ele tinha várias doenças mentais, Exatamente, riquíssimo. várias. É, Riquíssimo, né? é, Um, Robin um Williams, dos artistas, deprimida. um dos artistas mais cobiçados de Hollywood. Ele era muito bom e Muito. tinha uma capacidade extraordinária. Eu vi uma biografia dele. Ele chegava para se apresentar no palco, quase que de rastos. Quando ele atravessava a cortina, entrava no palco, ele acendia feito uma árvore de Natal. Saía de lá, arriava. Mas Você ele sabe tinha uma várias coisa, doenças. você sabe uma coisa interessante? Isso aí tem desdobramentos, né? O Robin Williams, que é um exemplo que nós assumimos aqui, né? Ele era muito bom em filmes emotivos, porém, ele era muito bom em comédia. As comédias por Babá não exemplo, sei o quê, né? não só Babá essa, ele fez. perfeita. Ele fez outras, quer dizer, é, é, isso, Popeye. isso tem a ver com misturas de loucura, não? A Não, não. depressão? Não, não. Depressão. Não é loucura. A depressão é um transtorno do humor. Loucura é quando o indivíduo sai da realidade, começa a ver coisas que ninguém mais vê, começa a ouvir coisas que ninguém mais ouve, tem pensamentos bizarros, isso daí é loucura. No caso da depressão, o humor fica deprimido, o ânimo fica deprimido. Não é loucura, ele raciocina bem. Aí você entrou na minha praia. O humor é uma boa saída para quem tem depressão? Não, Acompanhar, ver humor, ver não. humor, não? Por Ele quê? vai olhar para você e dizer, pô, esse bobão aí falando essas bobagens. O ânimo dele não está para aquilo, entendeu? Você não está com aquela predisposição de Para rir, de nada. curtir, para nada. Aquilo que dava prazer, hoje não dá mais na depressão. Se chama anedonia. Afeta o desempenho sexual? Afeta, afeta. O cara deprimido vai querer sexo? Não sei. Pois é, não. É o Não que eu estou lhe vai, perguntando. não vai, não tem ânimo para isso, é uma bobagem, uma sujeira. A libido, uma das coisas, um dos sintomas da depressão é a diminuição da libido, a diminuição de vontade de fazer sexo. Um dos sintomas. Entendi. Alteração E- do sono para mais ou para menos, alteração do apetite para mais ou para menos. Isso tudo mexe com a depressão mexe. Então, quem está desempregado, não tem auxílio emergencial, está completamente em depressão, então. Não, depende de como a pessoa veja a situação. Né? Aí passa, hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou procurar emprego. Amanhã eu vou arrumar um Aí, jeito de vender alguma coisa na rua. Ele não por exemplo, necessariamente está o que deprimido. como agora eu brinquei, mas falando sério, né? Tem uma pesquisa recente feita falando do número de desempregados, número de pessoas que vivem de bico e pessoas que desistiram de procurar o emprego porque cansaram. Essas pessoas, pode-se dizer que elas estão deprimidas pelo fracasso? Não, tem uma deprimida, conforme eu falei, tem que ter uma série de características bem marcadas. Essa Uhum, pessoa pode estar numa situação que se chama de desamparo aprendido. Não adianta o que eu faço, eu não vou conseguir um emprego. uhum. Sabe? Ela já teve tantas Mesmo que decepções. ele tente, depois de muito tentar, porque essa pesquisa aponta que são cerca de 5 milhões de brasileiros pela pesquisa, né? Pessoas que, depois de 3 anos de tentativa, elas desistiram e estão por aí. Né? Não se sabe Não, fazendo o mas quê. o fato de ter desistido de procurar emprego não significa que parou de trabalhar. Emprego é algo em extinção hoje. Carteira Uhum, assinada, 13º, tudo, isso cada uhum. vez menos. O que a pessoa pode estar fazendo, fazendo doce, vendendo para fora,
pastel, se ela pode estar tendo atividades remuneradas, sem necessariamente ser um emprego de carteira assinada. Mas tem Tá, muita gente sem não. emprego, sem condições de lutar. A situação está feia. Sem inclusive, condições de fazer alguma coisa para vender. Por exemplo, eu fui essa semana ao supermercado, eu saí assustado, porque um pacote de 5 quilos de arroz, R$ 25, né? Aumentou extraordinariamente. Custava 11, um pacotinho de 1 quilo de feijão, R$ 8, R$ 9. Uma Eu sei, lata mas de óleo, né? subiu tudo. Mas, o Luizinho, viver é lutar. Sim, claro. Se a pessoa entra no estado de desamparo, ela fala, não adianta fazer nada. Não vale a pena, não vai dar certo. Sabe, é um pessimismo enorme em que ela não vê saída, ela está num labirinto sem saída. Mas você não acha que, por exemplo, para a pessoa também lutar, ela precisa ter um mínimo de condições para que ela lute? O que seria o mínimo de condições, mentais ou materiais? Todas, principalmente materiais, por exemplo. Tem pessoas que não têm condição nem de sair de casa para Não, pegar. eu sei, mas pegar um a transporte. pessoa dá um jeito. Não, mas Tem gente como? que Como, por exemplo? cata-lata vende, cata-roupa velha vende. Sabe, tem pessoas que vão lutando. Que vão lutando. Vão lutando, vão subindo degrau por degrau numa escada bastante íngreme e difícil, mas vão lutando. Outras pessoas não lutam. Elas jogam a toalha. Ah, eu vou jogar a toalha. Pessoas em condições melhores, não tão ruins quanto essas que eu estou falando, cliente meu, né? Ah, eu vou jogar a toalha. Eu digo, não joga não, pega a toalha, limpa o rosto, limpa as lágrimas, limpa o suor e vai à luta. Não joga a toalha, aproveita a toalha na tua mão. Tem outra pergunta aqui. A depressão tem desdobramentos? Bom, um desdobramento trágico é suicídio. 80% das pessoas que se matam são deprimidas. Por exemplo, essa pessoa que eu te citei aí, que eu estava falando sobre... Mau humor. Não é um mau humor, não. Ela toma, ela disse que, inclusive, toma remédio depressivo que teve que dobrar até a carga de 70 para 140, o negócio que o médico mandou. Eu não sei direito, né? Mas pessoas que usam medicamento, elas podem ter essa tendência do suicídio? Pode. Se for esquizofrênico, se for bipolar, é de um instante para o outro, não tem uma previsibilidade. Se a pessoa é deprimida, ela começa às vezes a dar sinais que vai se matar. Aí acende tudo que é lâmpada amarela. Essa vida é uma droga, começa a botar os pés em ordens, começa a distribuir seus bens, sabe? Aí já fica falando de morte. Aí, aquela bobagem, quem fala não faz, é bobagem, é um mito. Quem fala faz também. Tem uma outra pergunta muito interessante aqui. Como é que a gente pode ajudar o depressivo? Leva para o profissional. Leva para o profissional. Porque esses conselhos que o leigo dá pioram. Ah, você tem tudo para ser feliz. Pô, o cara... Se eu tenho tudo para ser feliz e não sou feliz, eu sou um idiota. Ele fica pior. Ah, vai dar uma volta. O cara não tem ânimo para dar a volta. É como se você estivesse com as pernas quebradas. Vamos jogar bola. Não dá para a pessoa. Sabe, esses incentivos do leigo... Carinho e afeto não resolvem. Não. Quebra um galho. Não pioram. Não pioram, mas não resolvem isso. Tipo assim, por exemplo, volto a dar o exemplo que eu estou, não convivendo, mas mais de perto, que eu percebo que a pessoa está num momento assim preocupante até. Aí eu ligo muito, começo a conversar, não fico perguntando sobre problemas, Depressão. sobre etc. Não. Ele tem um determinado time de futebol,
Aí eu sacaneio, brinco e tal. E ele começa a rir, ele fala. Tem essa coisa bipolar, como você está falando, né? Eu realmente. Não, isso não é bipolar. Ele tem um aumento de ânimo momentâneo. É Bipolar um é momento. outra coisa. É outra coisa. Você É conversando com bi... ele se sente bem que está recebendo a atenção de uma pessoa que ele gosta, uma pessoa importante. Isso é nutritivo, mas é paliativo, não é decisivo. Mas sim, mas de qualquer maneira é como se fosse algo homeopático, né? Mas o certo é levar para indicar um profissional, né? É, Deixa eu ver aqui. exatamente isso. Tá aqui o Ramulfo Vanderlei. Ele diz aqui: eu trabalho em farmácia. O que eu pego de receitas de antidepressivos é um absurdo. E vai ficar pior. Esse Pós-pandemia, vai aumentar mais. pós-pandemia, por que pós-pandemia vai piorar? Primeiro que as pessoas já estão deprimidas, Sim. podem perder emprego, dificuldades econômicas e vão juntar o transtorno de estresse pós-traumático. Vão ficar com medo de reuniões, de agrupamentos. Mesmo que venha a vacina? Porque ela já viu que a morte está mais perto dela do que ela imaginava. Então, mesmo que tenha vacina e que mesmo comprove que a vacina cura. O estresse pós-traumático, depois do trauma. Está aumentando nos nossos países, China, Estados Unidos, que eu tenho acompanhado, depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. E vai aumentar mais, vem uma pandemia desses problemas. Quer dizer, é uma pandemia dentro da outra, né? Ou uma consequência da outra. O assunto está rendendo muito. Eu estou aqui, enquanto você está falando, eu estou circulando aqui. Acho que todo mundo tem tristeza, frustração, mas o deprimido é muito diferente. Eles não têm vontade de reagir. Seria isso? Isso daí é um julgamento moral sobre uma doença. Eu não compartilho desse ponto de vista. Não é que ele não tem vontade porque ele não quer nada com a vida, não. Ele a última pessoa que quer ficar deprimido é ele. Entendeu? Não é uma falta de caráter. Inclusive, nós tivemos um caso muito famoso que a própria pessoa, inclusive um colega de profissão, falecido drasticamente, né, que causou uma comoção nacional, foi o Ricardo Boechat. O Ricardo Boechat, jornalista, apresentador de telejornal, de programa de rádio, etc. Ele foi a Campinas. Admirava muito ele. Foi a Campinas apresentar uma palestra e, na volta, houve aquele acidente do helicóptero que perdeu. Parece que ele até se jogou para tentar não morrer. Parece. É uma das hipóteses. Parece que quando ele viu que o helicóptero estava chegando a um ponto que ia cair, ele se jogou para tentar ver se não morria. Ele confessou, e ele passou meses e meses tratando a depressão, e ele, muitas vezes no ar, ficava contando as situações que ele passava por causa dessa doença. É uma doença, né? Eu acompanhei isso mais ou menos de perto. O Boechat, eu cheguei a falar com o Rodolfo Schneider. Eu falei assim, Rodolfo, o Boechat não tem depressão, ele tem síndrome do pânico, que é diferente. Mas eu falei, você avisa ele, não vou avisar, que não sei o que, ele pode sofrer. Tá bom. Se ele quiser falar comigo, eu estou às ordens. Eu dei outras pessoas que eram conhecidas minhas e dele, Boechat, se ele quisesse referências a meu respeito. Mas eu estava falando aquilo como uma cortesia, não estava querendo procurar um cliente. Imagina. Ele tinha síndrome do pânico. Não. E pelo jeito ele não te procurou porque ele continuou... não, porque ele era de São Paulo. Mas não era. Não, ele continuou. Não era. Não sei, mas ele continuou. Eu estou dizendo que ele não te procurou. Além de não te ter procurado, ele continua afirmando que era depressivo. Vamos ver mais o que tem aqui.
Qual é a diferença entre a depressão e a esquizofrenia? Duas coisas totalmente diferentes. Esquizofrenia está na ordem da psicose. No português, claro, loucura. Depressão é um transtorno do humor. A pessoa não sai da realidade. Ela sabe tudo o que está acontecendo, vê tudo o que está acontecendo. O esquizofrênico viaja na maionese. Ele tem alucinações, são alterações do sentido, ele vê coisas que ninguém mais vê, ouve vozes que ninguém mais ouve. E o depressivo não, ele está no mundo real Ele, com uma ele visão vive num negativa. mundo. Teve uma novela, inclusive, que tratou desse caso. Até o intérprete era o Bruno Gagliasso. Ele vive um outro mundo, não é isso? É uma realidade particular. É. Tem uma aqui que fala de um amigo em particular nosso aqui. O ouvinte, a pessoa é Mildo. Mil Doces Festas, bom, enfim. Mil Doces, é a Ana Cláudia. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Doutor Ibinder, há anos atrás, o doutor Bacelar falou para os meus pais que o neurótico não ri e leva tudo a sério. Falou que rir é um bom sinal de saúde. O que o senhor tem a dizer? Não sei se fica antiético, né? Não, eu era uma espécie de consultor de diagnóstico do Bacelar. Nesse caso, eu discordaria. Ele medicava muito bem, mas a formação dele é em neurologia. Não era em psiquiatria, não era em psicologia. Neurótico ri sim. Ri até da desgraça. O bom humor é saudável. Mas talvez ela tenha interpretado o que o Bacelar falou de um jeito diferente do que ele queria dizer. Bom, outra pergunta aqui. A pessoa doente não reconhece o afeto? Eu não sei se a pessoa doente que a pessoa está perguntando aqui se refere à depressiva, à esquizofrênica, não sei, eu confesso porque ela botou. A pessoa doente não reconhece o afeto? Reconhece, mas não dá o mesmo valor do que uma pessoa saudável. Entendeu? Ela está me enchendo o saco só porque eu estou aqui deitado nessa cama, não quero sair. Sabe? Ela fica mais incomodada com o afeto do que lisonjeada pelo afeto. Entendi. O Peter pergunta aqui, aquele que muito reclama, ele está a um passo da depressão? Não, ele provavelmente pode estar dentro da distimia, aquele mau humor crônico que bota defeito no paraíso. Você chega para ele, bom dia por quê? Sabe? Não vale a pena nem perguntar. Não vale a pena. Tem pessoas que você, podendo evitar dar bom dia, é muito bom, né? Ele vai te explicar por que não é um bom dia. Eu tenho um amigo que tem um amigo. Esse amigo dele é chamado... Qual é o nome do amigo dele? Jair Toputo. Qual é o teu nome? Como é que tá, Jair? Tô puto. Tá chovendo? Tô puto. Sabe? Então, incorporaram. Feito Luiz Inácio Lula da Silva, incorporaram Jair Toputo. Jair Toputo. Muito boa essa. Tava aqui. É triste. A sua amiga aí da Mil Doces falou uma outra coisa aqui, tá aqui. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Desculpa ter esquecido o nome. Eu estava com medo de entrar no mercado, mas já consigo agora. Quer dizer, ela tinha medo de entrar no mercado, suponho que por causa do Covid. Se ela já consegue agora, significa que ela não está com mais medo do Covid. Está com menos medo. Isso é um bom ou um mau sinal? Depende se ela se expõe ao perigo, é mau sinal. O medo é mais imaginação, a prudência é a realidade. Ela pode ir ao mercado, mas desde que tome as devidas medidas. Entendi. O medo... E o ser humano vai se adaptando a tudo. Já estamos há 6 meses nessa pandemia, né? As pessoas já estão... Não veem tão perigosamente como viam. Mas o perigo não cessou. Não é porque as autoridades liberaram
algumas medidas que o perigo Uhum. cessou. Eles Sim. liberaram por razões econômicas, não higiênicas ou médicas. Por exemplo, agora, estamos à véspera de um feriadão, né? Eu estava vendo os jornais mais cedo, entrei nos sites aí. São Paulo está uma loucura, né? A evasão para as praias de Santos, o engarrafamento é monstruoso, né? Eu vi. A Ponte Rio-Niterói parece que desde meio-dia também apresenta um movimento assim absurdamente enorme, né? As pessoas estão agindo assim porque perderam o medo, porque estão de saco cheio. O que está acontecendo? Se habituaram, estão minimizando o medo, mas morrem 800 a 900 pessoas por dia. Estão se expondo E, desnecessariamente. e cerca de 40 mil infectados. Pois é. E estão se expondo. Parece que o vírus entrou de folga no feriadão, não vai atacar ninguém. Mas aí tem uma explicação, né? Parece que no fim de semana tudo acontece menos, né? O pessoal de plantão é menor, etc. Tanto é que os números que aparecem no fim de semana, parece que o fim de semana é uma coisa e o meio de semana é outra, né? Aí dá 600, 500, mas não, é porque tem um número menor de pessoas para contabilizar a quantidade ou de mortos ou de infectados. A É, explicação e que a eu vi. infecção não aparece logo que você é infectado. Demora alguns dias para desenvolver a quantidade de vírus suficiente para alterar É, teu organismo. Você é eu tenho um, contaminado num dia, mas não é no mesmo dia que você vai começar a sentir os sintomas. eu tenho um amigo que eu estive com ele há um mês atrás. Aí eu falei para ele assim, rapaz, ele falou assim, cara, eu fiquei com o Covid. Falei, é mesmo? Pô, mas então eu vou ficar de luva aqui. Não, não se preocupe, meu filho. Quem pegou não pega mais. Falei, quem te garante Pega, isso? pega, Peraí, pega. peraí. Só um instantinho. Eu falei isso há um mês atrás. Eu falei, quem te garante que não pega mais? Me diga um caso no mundo que tenha acontecido. Assim, olha, eu pelo menos já ouvi dizer que na Coreia do Sul aconteceu. Agora então, mas isso tem um mês que eu falei com ele, né? Ele deve estar apavorado, porque tá um negócio crescente em partes assim diversas do mundo, né? De pessoas que Sim. estão se reinfectando. Quer dizer, enquanto não houver vacina, para tudo tem que ter. Por exemplo, malária, tem que ter vacina. Se não tiver vacina, você pega, né? Febre amarela, se você não tomar vacina, você pega. Sarampo. Sarampo, H1N1, todo ano, que é uma vacina que tem um prazo de 12 meses. Não inventaram uma vacina ad eternum, né? Como há Não, algumas. até porque o vírus vai se modificando do Exatamente. HN1. Então, no outro E, ano, você não toma uma vacina igual. Você toma uma é, vacina já para o novo vírus. olha, queria mandar um abraço aqui para o Luiz Faia, um grande amigo. Ele é comunicador do canal Portugal. Eu vou até falar com ele o dia que ele quiser. Você vai lá, você vai poder falar com um dos canais de web mais assistidos de Portugal. Eu já Vai fiz ser uma uma, honra. Vai ser uma eu fiz honra. uma live. Se você for no Facebook, Instagram, YouTube, você coloca lá Canal Portugal e você vai assistir muitas matérias feitas pelo Luiz Faia. Ele visita Portugal inteiro, vai para a Europa e matérias fantásticas. Hein? Gente, muito bom. Um abraço, Luiz, meu xará. Trabalhou muito tempo comigo aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Máscara e lista de compras para não demorar resolvem? Eu acho que sim, né, Ajudam, doutor? ajudam. Ajudam, né? Ajudam, Mas né? você não resolve o problema. Aham. Quer dizer, Diminui teu tempo de exposição. você viu que instintivamente o assunto que a gente começou, ele foi mudando, mas também aí não sei se a gente pode colocar como uma neurose, porque essa história do Covid, eu conheço pessoas que limpam a mão de minuto em minuto. Né? Ela pode não cumprimentar ninguém, mas ela está limpando a mão dela. A mão dela vive mais bêbada que ela, de tanto álcool que ela usa.
né? Então você vê que de repente o assunto foi mudando aqui. Não sei muito bem o que é isso, lidou todo dia com pessoas estressadas. Tá aí um outro que eu não coloquei, eu botei aborrecidas, preocupadas, depressivas e estressadas. O que é uma pessoa estressada? É uma pessoa que tem pensamentos estressantes. Na verdade, não existe estresse, existe só reação estressada. Por exemplo, fazer essa live para nós dois é uma tranquilidade, é um prazer, né? Você Sim, faz isso com prazer, com uma satisfação, assim como eu. Mas tem pessoas que, para fazer uma live dessa, nem amarradas vão fazer. Não é a entendi. live que afeta, é o que a pessoa pensa sobre o que vai fazer sobre a live. Então a live não Hum. é estressante, como nada na vida é estressante. A pessoa é que tem pensamentos e reações estressadas. Não sei se foi com você que eu comentei em off alguma coisa sobre alguém. Eu falei assim, porque existem pessoas que vivem preocupadas com a preocupação. Tem. Né? Está tudo correndo muito bem, vai acontecer alguma Eu coisa acho, ruim. eu acho que foi exatamente quando você fez com o professor Sérgio Monteiro, que eu participei, Ah, foi, foi. eu vi, porque é um papo, gente, ele faz um papo genial às quartas-feiras, depois eu vou querer que você fale, né? Aliás, o doutor Aibinder está com uma vida, assim, uma atividade muito grande, eu queria depois que ele dissesse para vocês, porque ele é um poço de sabedoria, tem palavras maravilhosas, é um excelente palestrante, enfim. Ele sabe que eu não preciso puxar o saco dele, porque nós somos amigos. Mas, deixa eu ver o que tem mais aqui. A pessoa é de Angra, olha só. Moro em Angra. E hoje, quando acordei, a rádio, essa era a propaganda. Feriadão! Angra com praias liberadas. Estamos de braços abertos para receber vocês. Fiquei indignada como moradora. Não devia ter ficado. Quem deve ter feito essa declaração foi o coronavírus. ou alguém que vai ou alguém que vai ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, né? Mas o coronavírus está de braços abertos. As pessoas acham que acabou o perigo. É verdade. Eu tô muito impressionado porque eu faço assim, né? Você sabe que a minha mãe ela é uma pessoa idosa, né? Tem 84 anos, teve um problema pessoal de doença que diminui mais ainda a imunidade. Então, eu faço assim, como ela fica dentro de casa, eu, final de semana, boto ela dentro do meu carro e dou uma volta pelo Rio de Janeiro, né, com ela dentro do carro. Até o doutor Silvio Provenzano, que é o clínico geral dela, falou assim, dona Glória, quando seu filho parar para comprar alguma coisinha para a senhora, que eu paro num posto ali da Lúcio Costa, que tem uma padaria maravilhosa chamada Golden, que é ao lado do condomínio Golden Green. Ela gosta de uns salgados que tem ali, uns folhados e tal. Ela falou, se ele parar ali e a senhora estiver sozinha com ele, a senhora pode saltar um pouquinho, porque é o ar livre ali, não tendo ninguém, não tem problema, mas ela não salta. E dentro do carro ela vai de máscara e eu vou de máscara também, porque se ela está dentro do carro de máscara, por que eu vou sem máscara? Então eu uso máscara também e viajo com ela. Mas eu fico impressionado porque eu viajo assim, dou essa volta pela cidade inteira, às vezes vou pelo Flamengo, passo por Urca, vou a Niterói, volto, vou a Barra, e a quantidade de pessoas que estão simplesmente se lixando. Será que as pessoas estão cansadas disso? Estão cansadas. Algumas também têm a concepção da teoria da conspiração, acha que isso é armação dos laboratórios, da China, do Trump. Sabe, elas negam o perigo que a maioria afirma existir. Não usa Tá máscara, aqui. vai a protesto, vai a barzinho, vai para Angra, para o litoral. É, tem uma pessoa que fala aqui o seguinte, é o Peter. Pior que o ser humano quer viver em sociedade, assim como nos tempos de guerra. Mesmo com medo, todos saem de casa, sendo uma moléstia invisível, inaudível,
Maioria, tudo negligência. Você entendeu? Não. Nem eu. As pessoas estão Então, vivendo uma época perigosa, o perigo está no ar, assim como se fosse uma guerra. Só que esse nosso inimigo não dá tiro e é invisível, mas mata. Mas ah, existe o perigo. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, não. eu também eu não entendi. Não tem solução essa pandemia, só precaução? Só precaução, muito cuidado, não tem jeito. Isso aí, desculpa eu até Essa pandemia é uma eu falar por doença você. nova. E tem gente, agora a medicina está aprendendo rapidamente com a pandemia, e você vê que está diminuindo o número de mortes, o atendimento precoce está com mais qualidade. Estão aprendendo o que precisa fazer, que não precisa. Por exemplo, aqueles respiradores que deram tanta história, já não são tão necessários pela visão atual. Está aprendendo, é coisa nova. Tá aqui, conheço uma pessoa que tem um comportamento de ser muito nervoso, grosseiro, não mede palavras e é muito apegado com tudo que é seu. Qual é o perfil dessa pessoa? Essa pessoa é o quê? Falta inteligência emocional. Manda essa pessoa me procurar. Dá meu cartão para ela e manda me procurar. Ou, Grosse... ou acessar, ou acessar um dos seus Por endereços que exemplo, você vai divulgar. grosseria. É uma insegurança da pessoa ela ser grosseira. Quem é que precisa se mostrar forte? Aquele que se sente fraco. Uhum. Né? Ah, sim. Você acabou de me lembrar uma pergunta que de repente passou, não estava conversando. O caso daquele desembargador com aqueles guardas municipais lá em São Paulo, que por sinal foram Santos. extrema. Se fosse eu, quebrava ele todo, né? Porque o que ele fez ali é uma coisa assim muito. Ele ultrapassou o limite do tolerável, né? Agora, só que ele, acontece o seguinte, é a 40ª vez. É a 42ª. então, 42ª. Quer dizer, essa pessoa é o quê? Insegura? Uma Prepotente, pessoa... prepotente, Aham. insegura, grosseira. O meu filho que está aí presente, o Márcio, está com a sigla Estúdio Catete, fez um trocadilho muito bom. Ele é Deus embargador. Se acha Nossa Deus Senhora. embargador. O Todo-Poderoso. É Agora foi verdade. punido. Mas essa punição, Até eu queria é, uma punição dessa, porque pô, eu eu vou queria ficar em duas, eu casa queria ganhando. duas. É, Porque eu vou ficar em casa recebendo e ainda vou continuar isso. tratando mal os outros, quer dizer, né? É. Então, esse desembargador é prepotente, É. arrogante, vaidoso e basicamente inseguro, porque a insegurança é acobertada por essas características que eu mencionei. Ele me lembra um pouco, talvez essa cena você vai lembrar, porque é uma cena muito forte também. Quando fizeram aquele movimento, aquela manifestação na praia de Copacabana, botaram as cruzes, e o cara passou derrubando as cruzes todas, lembra disso? Lembro, há pouco tempo. Mas antes do desembargador, né? E É, foram descobrir também que ele tinha uma ligação, não sei se era algo militar ou algo assim. Não é porque é militar, eu estou dizendo que ele tinha alguma. Lógico que ele tinha alguma profissão, eu não lembro bem qual era. Mas o que leva uma pessoa? Está ali o pai, poxa, de um menino que, né, foi barbaramente assassinado, ele passa ali e sai derrubando tudo com uma revolta, como se a pessoa tivesse errado de reclamar, entendeu? Não pode nem reclamar. escuta, é uma intolerância quanto às diferenças. A pessoa não. Eu estou certo e quem pensa de outro jeito está errado. Então, quem Uhum. botou aquelas cruzes lá são os burros analfabetos que pensam diferente dele. E como ele não pode espetar aquelas cruzes no coração de quem botou, ele vai derrubando as cruzes. É uma prepotência e dono da verdade. É.
Não existe, qualquer coisa diferente do que ele pensa é porque está errado. Então, se Verdade. você acha que está sempre certo, tem alguma coisa errada. Agora, só para a gente terminar. Nos dias de hoje, com tanta intolerância, que a gente vive uma intolerância que vem pelo viés político, viés religioso, viés de tudo. Tudo gera intolerância hoje. Está sendo melhor ouvir ou falar? Eu prefiro ouvir. Ouvir, né? Porque falar, já vou falar o que eu já sei. Sim. Quando eu E ouço, eu que posso nem aprender sempre, alguma coisa. vai, não é agradar, mas vai ao encontro de quem está ouvindo. Não As, entendi. as pessoas, as pessoas gostam de ouvir o que elas querem, é isso? É, elas Então, é querem isso que ter eu estou dizendo. razão. Elas querem É ter isso que eu estou razão. dizendo, que nem sempre você vai dizer. Uhum. Eu sei, Batom. Eu lembro Querer ter muito razão, do. Aham. fala. Não, não, Querer fale, ter, por favor. querer ter razão é do ego. Eu não sei o que, que significa ter razão. É verdade. O que, Não, que é eu ter estou razão? dizendo. Não sei. Eu não sei, Cada não um tem a sei. sua razão. Cada um tem a sua razão. O que eu Se, lembro se mais alguém dessa. tiver, se alguém tiver precisando de razão, pode passar aqui em casa, vem com uma Kombi, eu tenho um armário cheio de razão. Posso distribuir. Ó, Eu te fiz essa pergunta que eu lembro de um grande amigo, nossa, com quem eu tive o prazer inenarrável de trabalhar, né, de aprender, porque ele era o número um do rádio brasileiro, que era o Haroldo de Andrade, e o Haroldo de Andrade, onde você participou, como sempre, brilhantemente como debatedor, né, e ele foi entrevistado pelo jornal o Globo, e a pergunta da repórter foi muito incisiva, falou, Haroldo, você apresenta um programa, você tem mais de 30 vozes, são repórteres, comentaristas, debatedores, toda hora entra informação, noticiarista e tal, 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 tal. Você é a pessoa que fala menos. Por quê? Aí disse o Haroldo na sabedoria dele, porque quanto menos eu falo, menos eu erro. ele falava pouco mesmo. Quanto menos eu falo, menos eu erro. Não é verdade? Ele falava pouco e quando falava era valorizada a palavra dele. Por exemplo, tem muita gente que pega mal falar de boca cheia, né, comendo. Ah, Mas não ah, pega mal falar de cabeça vazia. Fala um montão de besteira. verdade, verdade, falou tudo. Bom, aí, Bíblia, nós estamos aqui chegando aos minutinhos finais. Você sabe bem como é que é isso, porque você está sempre Sei. fazendo sua participação ao vivo. Eu queria saber, quem está aqui, é muita gente, como as pessoas podem te acompanhar os dias que você está ao vivo, tanto no Instagram, no Face, no YouTube. Dá sua palhinha aí que tem 2 minutos. Primeiro, agradecer a presença de todos. Muita gente conhecida me elogiando, participando, fazendo perguntas. Agradecer. O advogado Sidney Barroso também já esteve comigo hoje na live que eu fiz agora à tarde sobre inveja. Outras pessoas Ai, que também. maravilha. Ana Cláudia. Eu queria Uhum. agradecer a todos que pegaram uma dose dupla de Einbinder hoje. Terças e sextas-feiras, 5 horas da tarde, no Instagram, eu faço uma live sobre assuntos diversos. O Uhum. assunto de hoje foi inveja. Nós estamos fazendo 7 pecados capitais. Já é o quarto ou quinto pecado capital. Depois, no Certo. próximo, já teve luxúria. O próximo acho que vai ser raiva. É muito interessante, porque é uma visão Legal. psicológica, e não uma visão Falta 1 minuto. tradicionalmente religiosa. Tá. E às quintas-feiras eu dou uma aula excelente, que eu recomendo que as pessoas participem. Eu vou botar aqui na tela. Aliás, eu vou pedir a um filho meu que está assistindo aí, o Márcio, para colocar aí na tela o número do telefone do Zap. Esse curso, às quintas-feiras, é o Caminho para a Paz de Espírito. 30 segundos. Caminho para a Paz de Espírito. Faça o curso de 3 às 4:30 da tarde. Você vai ver que vai mudar a tua vida. Você não vai ficar feliz, mas você vai ficar em paz. Tá certo. E eu sou o seguinte, amanhã, 10 da noite, estou com o meu programa de humor
Companhia do Riso, melhor programa de humor no canal do YouTube. É fácil me acessar. Vai no YouTube, canal do Luizinho Campos. Canal do Luizinho Campos.